Um dia depois, Leilin encontrou a velha da família Botelli mais uma vez. Desta vez, no entanto, ela parecia pálida e em mau estado, como se não tivesse descansado bem. Ao ver Leilin, seus olhos pareciam ganhar vida e ela falou em voz baixa: "Posso lhe dar informações sobre a técnica secreta de meditação de alto grau que pertence à nossa família. No entanto, quero deixar isso claro primeiro. Essa técnica é incompleta e existem limites e restrições rigorosos aplicados àqueles que treinam nela. Se você for treinar com força, certamente haverá efeitos residuais. Esse é meu problema. Apenas me dê a técnica de meditação, e eu darei a solução para liberar a maldição." É tão fácil quanto isso. Inclinando-se contra a confortável poltrona reclinável, os dedos de Leilin se cruzaram enquanto ele falava calmamente. "Bem. Mas primeiro precisamos fazer um contrato com a presença do olho da prova." A velha endireitou as costas. "Claro! Eu também não confio em você." Leilin assentiu. "Vamos começar." Um momento depois, a velha tomou o que queria e saiu. Leilin foi deixado em sua cadeira, brincando com uma bola de cristal dourada clara, e olhando para estar imerso em pensamentos. Que técnica de meditação interessante! Ele havia examinado brevemente o conteúdo da técnica de meditação que a velha lhe dera. Devido ao contrato sob a vigilância do olho da prova, ela não se atreveu a enganá-lo, embora Leilin tenha descoberto que ela havia feito alguns truques também. Por exemplo, ela exagerou ou subestimou alguns fatos. Com base no que Eider dissera, os magos masculinos da família Botelli, que haviam treinado vigorosamente nessa técnica de meditação de alto grau, morreram depois de enlouquecerem. No entanto, tudo que foi escrito aqui foi que haveria efeitos posteriores que afetariam a mente de alguém. A velha também havia exagerado os efeitos do treinamento nessa técnica de meditação, distorcendo o fato de que se podia vislumbrar alguns fragmentos vagos do futuro em alguém capaz de ver o futuro. Ao ver os efeitos assustadores de uma técnica de meditação de alto grau que poderia ajudar alguém a ver o futuro, a maioria dos magos não hesitaria em treiná-lo. Eles então cairiam na armadilha da velha mulher. Como inteligente, mas é isso. Leilin avaliado como ele jogou com a bola de cristal que tinha informações sobre a técnica de meditação registrada dentro dele. Como a técnica de meditação que a velha lhe dera era real, ela cumpria o contrato do olho da prova. Houve apenas algumas pequenas mudanças que ela fez nos resultados e efeitos colaterais, o que não faria com que o Trial ZYE retaliasse contra ela. No entanto, aos olhos de Leilin, o que ela fez foi apenas uma piada. No entanto, o fato de que existe uma capacidade de prever o futuro é bastante alarmante. Através da força espiritual do mundo sobrenatural, podemos sentir fragmentos do que está para acontecer no futuro. Leilin esfregou o queixo. Ele havia examinado brevemente a técnica, através da qual, com treinamento, os magos podiam praticar e formar um tipo único de força espiritual. Com a extensão dessa força espiritual, pode-se obter informações e ver imagens relacionadas ao futuro. Em geral, os resultados foram surpreendentes, mas, infelizmente, a técnica estava incompleta. "Aiship, como vai o processo de digitalização e gravação?" Leilin perguntou interiormente. "Bip. Informações sobre Sacred Flame, uma técnica de meditação de alto nível, foram gravadas. Introduzido no banco de dados, técnicas de meditação. Informações classificadas como 5 estrelas, o Aiship entoou, após a varredura. A porcentagem de incompletude da técnica de meditação é de pelo menos 79,52%. Se esta técnica for treinada, resultará em problemas mentais. As chances de desenvolver o bipolarismo estão em 98%, 98%. Então definitivamente vai haver um problema." Leilin suspirou e depois perguntou: "Shape, é possível completar esta técnica de meditação?"
Ele suspeitava que as limitações estritas do corpo e da linhagem, bem como os horrendos efeitos posteriores, eram todas questões nascidas do estado incompleto da técnica. Se o resto pudesse ser preenchido, a maioria dos problemas seria resolvida, BIP. Devido à falta de informações sobre técnicas de meditação de alto grau, essa técnica não pode ser concluída. Sem surpresa, este foi a resposta do Chip. Não havia nada que ele pudesse fazer. Auto-G. As técnicas de meditação estavam ligadas à vida ou morte de uma organização ou família de magos. Mesmo com seu poder agora, ele só poderia obter duas técnicas de meditação de alto nível. Um era o próprio aluno de Kemoin, e o outro era a chama sagrada incompleta. Baseado em seu palpite, o AI-Chip precisaria de um grande número de amostras para analisar e comparar. Só depois disso seria capaz de analisar e completar a técnica da chama sagrada. As amostras necessárias seriam em torno de 10 técnicas de meditação de alto grau. Eles também teriam que ser completados. 10 técnicas de meditação de alto grau. Lei Lin deu um longo suspiro. Mesmo em toda a Costa Sul, era incerto se existiam muitas técnicas de meditação de alto nível. Com seu poder atual, seria impossível para ele obtê-los. Não importa o que seja, essa ainda é uma técnica de meditação de alto nível. É inestimável. Lei Lin acariciou a bola de cristal dourada nas mãos dele. De repente, uma névoa negra apareceu em suas mãos. Rachaduras apareceram na superfície da bola de cristal, e a bola se transformou em poeira na frente dos olhos de Lei Lin. Todas as informações sobre a chama sagrada já haviam sido registradas no banco de dados do Shape, e ele não seria capaz de perdê-lo. Não havia sentido em manter essa bola de cristal. Lei Lin naturalmente desconfiava de qualquer coisa que a velha deixasse para trás, e achou melhor destruí-la. Dentro do quarto de Lei Lin, em um laboratório. Como um dos dois líderes atuais da filial do Force Azons Garden no plano secreto do Eternal River Plains, arranjar uma sala melhor em um laboratório para si mesmo não era nada difícil. Este laboratório já havia sido fornecido aos magos que eram líderes de equipe. O equipamento aqui era a melhor e mais nova tecnologia trazida do mundo externo. Nenhum laboratório que Lei Lin tenha trabalhado em seu mundo anterior poderia se comparar a isso. Lei Lin estava na frente de uma grande mesa prateada. Na superfície da mesa metálica, havia um briquete de carvão preto semelhante a um favo de mel que ficava silenciosamente ali. Havia muitas depressões na superfície, nas quais as pérolas verdes escuras emitiam luzes ofuscantemente brilhantes. Este foi um dos 3 ingredientes mais preciosos encontrados no armazém principal do Force Azons Garden, o fóssil do Touzandiaid Starfish. Depois de receber as informações sobre seu nome e usos do gênio da formação, Lei Lin rapidamente se encontrou em um laboratório e se preparou para fazer bom uso dele. A carne da estrela do mar Touzandiaid já se transformou em um fóssil. Vai ser difícil extrair e usar as porções úteis dela. Eu vou precisar de muitas porções para fazer isso. Felizmente, eu tenho isso. Lei Lin riu, recuperando um misterioso tubo de ensaio de sua bolsa. Depois de obter o artefato mágico espacial de alto grau feito da pele da serpente de olhos brancos do vazio, Lei Lin colocou todos os seus pertences dentro dele. Como toda a sua bagagem foi embora, Lei Lin agora parecia muito mais magra. O tubo de ensaio inteiro foi feito de vidro, e o líquido contido no interior tinha uma cor muito estranha. A metade superior era de cor verde-oliva, enquanto a metade inferior era de um preto acinzentado. Havia uma linha clara de separação entre esses dois. Uma poção reativa de alto grau. Mesmo nos tempos antigos, essa era uma das poções mais preciosas usadas para despertar a energia vital escondida dentro de um item. A fórmula para fazer esta antiga poção foi encontrada no banco de dados do gênio da formação. Como alguns dos ingredientes necessários para fermentar já haviam sido extintos, essa fórmula não foi confidencial. Para Reynold,
Isso provavelmente era de pouco interesse. Mas Leilin era diferente. Os recursos que ele possuía através de pilhagem e extorsão eram abundantes, e ele foi facilmente capaz de reunir os ingredientes necessários. Quanto aos ingredientes que foram extintos, felizmente, Leilin os tinha. Enquanto ele ainda era um acólito nível 3 explorando os jardins de Dila, não só ele ganhou a técnica de meditação de alto grau e o livro das serpentes gigantes, como até mesmo obteve algumas plantas extremamente preciosas. Esses ingredientes eram preciosos demais, por isso Leilin não suportava usá-los. Ele manteve todos eles depois de passar por alguns procedimentos para mantê-los atualizados. Agora, no entanto, depois de obter a fórmula para fazer a poção ativa de alto grau, de repente ele percebeu que os poucos ingredientes que eram conhecidos como sendo extintos eram, na verdade, plantas que ele possuía. Isso foi simplesmente muito sortudo para ele. Agora que ele havia reunido todos os ingredientes, juntamente com o fato de no próprio Leilin era um mestre de poções altamente realizado, preparar a poção era uma tarefa muito simples. Junto com os cantos de Leilin, o tubo de ensaio se abriu como uma flor e um fedor podre se espalhou pela sala. Gotejando por gotejamento, Leilin posicionou cuidadosamente cada gota nas pérolas verdes da estrela do mar de 1000 olhos. Os movimentos de Leilin foram extremamente cuidadosos, espalhando a quantidade uniformemente em cada pérola. Quando a última poção cor de azeitona foi usada, o fóssil começou a se contorcer. Despertar seus olhos brilharam de excitação, os lábios de Leilin se moveram enquanto ele murmurava suavemente. Ele usara a antiga língua de Bairen, que parecia extrair poder do mundo sobrenatural Weng Weng e a força invisível envolveu a estrela do mar Touzandied, e a poção evaporou e emitiu gases pretos e brancos. Os gases preto e branco se fundiram no ar, formando os múltiplos olhos negros e brancos Wons, com o que soou como uma grande onda. A carne da estrela do mar dos 1000 olhos tremia constantemente, camadas de rocha caindo dela tss olhos verdes piscaram abertos. Aquelas pérolas de oliva nas depressões eram na verdade os olhos da estrela do mar de 1000 olhos. Começou aquecimento profundo. Temperatura predefinida a 1548 graus. Cumprindo a voz de Leilin, 2 grandes braços mecânicos ergueram-se subitamente sob a mesa. Eles eram extremamente brilhantes e pareciam ser feitos de metal, mas nas articulações, havia vestígios dos movimentos leves que eram remanescentes da carne real. Os grandes braços pegaram a estrela do mar Touzandied e a colocaram no que parecia uma fornalha.